Sim, a gente estava falando então que tem que ter uma ou mais dessas áreas aí, um super talento. Exatamente. E essa é uma definição que ela é muito, digamos, ela é partilhada em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, tá? Só que digamos que essa é uma definição bem geral. Ela também não nos diz muita coisa, se a gente for ver, Sim. né? Sim. E aí que vai entrar as definições mais específicas, que aí vai depender de cada modelo, de cada teoria, né? Algumas, por exemplo, são definições muito voltadas para a superdotação escolar, para crianças e adolescentes em período escolar. Outras definições são mais abrangentes, elas abrangem já a vida como um todo. Então, vai depender um pouco disso. Existe, e aqui já aproveitando essa pergunta que você fez, que eu acho que é bem importante para quem está conhecendo da área, né? Com relação ao que é as altas habilidades de superdotação, existe uma questão que é uma definição que foi constituída no início do século XX, que fala que a superdotação é a superdotação acadêmica intelectual, né? Ou seja, não considerava as outras áreas como a gente considera hoje. E essa superdotação em específico, ela só era considerada quando a pessoa pontuava um quociente intelectual, ou seja, um QI, muito alto num teste de inteligência. Certo. Que na medida da época era 130 para cima. E hoje ainda a gente permanece com essa mensuração em testes de inteligência. Que nós temos no Brasil, né? De 130 para cima a gente tem um QI muito superior, como a gente costuma utilizar o termo dentro da psicologia. Então, essa definição de altas habilidades de superdotação pautada no QI, ou seja, na pontuação do QI, é uma definição que surgiu há mais de 100 anos atrás, num determinado contexto da época, que teve todo um sentido do porquê que se definiu superdotação dessa maneira. Contudo, hoje, passado mais de 100 anos, ainda tem pessoas que defendem que superdotação é isso. Né? Ou seja, eu digo pessoas, eu estou falando pesquisadores mesmo. Muito embora são poucos. Porque a maioria dos pesquisadores, e eu digo aqui internacionalmente, né? Quando eu falo, eu estou falando de pesquisa no mundo, né? Não estou falando só de Brasil. A maioria tem aderido modelos multidimensionais, que trazem uma definição multidimensional das altas habilidades de superdotação. Explica de uma forma bem simples para a gente o que significa o multidimensional. Isso é o que eu vou falar agora. É isso mesmo. O que é um conceito multidimensional de altas habilidades? É aquele que considera tanto fatores cognitivos, porque o QI é fator cognitivo, né? Sim. A medida do QI envolve todos os processos psicológicos que nós temos: percepção, atenção, concentração, memória, linguagem e assim por diante. A medida do QI é sobre isso. Quando a gente fala de QI, é disso que a gente está falando. Então, são fatores cognitivos. Os modelos multidimensionais de altas habilidades de superdotação passam a considerar outros fatores além dos cognitivos, que são o que nós chamamos então de fatores não cognitivos. Por exemplo, personalidade, criatividade, motivação, expectativa, né, para falar de fatores individuais. Considera fatores externos, por exemplo, ambiente familiar, oportunidades de desenvolvimento, nível socioeconômico, cultura, entende? Tudo isso um modelo multidimensional leva em conta na hora de compreender as altas habilidades de superdotação. São modelos bastante recentes, que datam aí dos anos 90 para cá, então é uma coisa bem do finalzinho do século XX para início do século XXI. E esses modelos, então, têm uma definição muito mais abrangente de altas habilidades de superdotação. Uma definição que é mais inclusiva, é o que eu tenho defendido.
Porque a definição que pauta altas habilidades, superdotação, exclusivamente num QI 130, ela é extremamente excludente. Porque se eu pontuar 129, eu não sou superdotada. Sim, exatamente. Entende? Perfeito. E aí existe um embate na área com relação a essa questão, porque ainda existe essa defesa de que superdotado tem que ter QI super elevado. Se ele não tiver, ele não é superdotado. Sim. E quem trabalha com modelos multidimensionais como eu, e mais um monte de gente que está trabalhando com esses modelos, nós partimos de uma perspectiva de desenvolvimento. Ou seja, a gente vê as altas habilidades superdotação como desenvolvimental. E nesse sentido, a coisa se amplia muito mais do que o quociente intelectual. Uhum. Até porque às vezes a pessoa ela não nasceu num contexto cultural, social, favorável, né? E aí ela vai ficar. E aí, se você trabalha aquilo, ela vai poder mostrar um potencial que antes estava limitado ali, né? Perfeito. Exatamente. E por isso os modelos multidimensionais são mais inclusivos. Patrícia, e como que é feito o diagnóstico disso? Não, primeiro, antes de falar do diagnóstico, assim, por que altas habilidades é considerado dentro dessa coisa de ter que ter um diagnóstico? Então, quais dificuldades que uma pessoa que tem altas habilidades, superdotação pode apresentar? Bom, essa é uma pergunta muito, muito importante, porque, primeiro de tudo, a gente não usa o termo diagnóstico para altas habilidades. Perfeito. Tá? Eu digo, a gente não deveria usar, mas é muito usado, é falado o tempo todo em diagnóstico, muito embora seja um termo inadequado para as altas habilidades. Por que é inadequado? Porque o diagnóstico tem uma relação com a área médica que leva a diagnóstico de doença. Perfeito. A gente compreende dessa maneira. E as altas habilidades superdotação não tem nada de doença. É uma condição. É uma condição atípica de existência, porque as pessoas superdotadas, elas têm uma condição atípica, inclusive neuronal. Então, gente, a galera do autismo deve... Pois é, né? Entendeu? Olha só, né? A gente entrou no esquema meio de patologização de tudo, né? Não. Entramos, não, nos enfiaram nisso, né? E agora a gente tem que lutar para sair, porque querem nos arrumar doença de tudo que é jeito. Sim. Então, só fazendo um brevíssimo adendo, eu esqueci de falar no início, mas enfim, falo agora. Eu falo nós, né, superdotados, porque eu também sou. Então, eu acabei esquecendo de falar. Eu ia te perguntar. Aí eu falei assim, não, deixa... Às vezes eu fico com receio de ser invasiva, né? É igual quando eu fui fazer com a Adriana. Aí eu falei, não sei se eu falo. Aí ela mesma falou, que bom, ótimo, excelente. Não, é que geralmente eu esqueço de falar no começo, depois pelo meio eu lembro, daí eu falo a hora que eu lembro. Mas eu sou superdotada, até eu sou superdotada na área acadêmica e intelectual, né? Minha principal área de predominância, né? Mas eu tenho talentos em várias outras áreas também. Então, fechando parênteses. Não, né? Então fala pra gente. Todo mundo quer saber, não quer, gente? Quais são os talentos da Patrícia? Quais são, Patrícia? Bom, eu acho que, primeiramente, ali quando eu falei de tudo que eu faço, já mostra um tanto dos meus talentos. Os meus talentos são por isso que eu ia perguntar. Eu falei assim, gente, só pode. Né? Os meus maiores talentos, ou pelo menos eu diria naqueles que eu mais investi até hoje também, né? São dentro da área linguística, porque dentro da área acadêmica e intelectual existem superdotados na área linguística e superdotados na área lógico-matemática. Contudo, não quer dizer que toda pessoa da área acadêmica e intelectual ela vai ser só um ou outro, ou vai ter ambos. É muito variado. Que nem no meu caso, a minha predominância é na área linguística, mas eu também tenho superdotação na área lógico-matemática. Porém, eu sinto mais satisfação com a área linguística, então foi para essa área que eu fui. Mas a minha superdotação também está dentro da área lógico-matemática, eu tenho ambas.
Que Então, os meus bacana. talentos estão muito voltados à área de línguas. Uhum. Tanto ou seja, tudo que eu trabalho está ligado a Sim, isso, e a né? gente A está linguagem. adorando a sua forma de falar e a forma que você vai colocando as coisas. Tá muito bacana, tá muito legal. E aí a gente nem sempre consegue investir em todos os nossos talentos quando eles são muito variados, porque tudo demanda tempo, né? Então, outros talentos, por exemplo, eu também tenho talento na área artística, mas não é uma coisa que eu invisto tanto, uma vez que eu acabo gastando mais o meu tempo investindo na área linguística, por exemplo, Perfeito. né? Uhum. Eu tenho aí talentos na área da criatividade, eu crio coisas voltadas daí mais na área linguística. Então, ou seja, eu volto mais para minha área de desenvolvimento que eu gosto mais. Uhum. E aí eu digo que é por falta de tempo mesmo. Daí não consigo É. investir em tanta coisa. Ai, Patrícia, são tantas perguntas. Eu quero saber essa coisa da dificuldade, o que que apresenta, mas depois Uhum. eu queria que você falasse, Tá. sim, de como que foi seu processo de Tá. identificação. Então eu vou só terminar a resposta acerca do diagnóstico, né, pra gente Tá. fechar. Eu comecei a Uhum. responder, daí no meio do caminho eu lembrei que eu era superdotada, e daí, enfim. Aí a gente, pelo menos, né, dá Uhum. um fechamento da pergunta e a gente daí vai para outra. Então, a Uhum. gente não usa o termo diagnóstico, não deveria usar, embora é muito comum, porque é uma palavra que ela é popular, né? É uma palavra que se Exatamente. tornou popularizada no dia a dia das pessoas. Então, a gente vê muito profissional também falando em diagnóstico, e eu penso, gente, não perpetua esse negócio, não reforça isso, né? Uhum. Mas é meio automático, assim, tipo, ai, Uhum. como é que faz o diagnóstico, né? E o ideal é o que então? É falar identificação. Identificação é o que vem antes da avaliação. Tá? Então, Tá. identificação é um processo inicial que a gente chama de identificação a identificação é um levantamento de indicadores. A gente começa assim, Uhum. levantando indicadores. Esse é um processo de identificação. Ele é mais amplo e complexo do que isso. Por exemplo, quando a gente vai pensar em identificação escolar, por exemplo, a gente tem que trabalhar com formação de professores para eles terem condição de identificar os indicadores. Então, a identificação é um processo bem amplo, mas Uhum. basicamente é isso. Feita essa identificação de indicadores, ou seja, eu tenho uma hipótese, né, que a criança, o adolescente, pensando aqui no meio escolar, ele possa ter altas habilidades, superdotação. Aí a gente vai fazer uma avaliação. Tá? Então são coisas diferentes, mas elas estão totalmente interligadas. Uhum. A avaliação pode ser feita de diferentes formas. Ela pode ser uma avaliação psicopedagógica, que daí fica a cargo de profissionais da educação, como pedagogos, Uhum. psicopedagogos, professores, né, que todos trabalham em conjunto. O ideal é que seja uma avaliação multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais envolvidos. Ou também, né, a gente pode fazer uma avaliação que é fora do contexto psicopedagógico lá da escola e fazer com um profissional da psicologia. Aí um profissional da Uhum. psicologia pode fazer também. Que pode ser feita ou a avaliação psicoeducacional, que é o tipo de avaliação que eu trabalho, Uhum. ou a avaliação neuropsicológica também é possível. A avaliação neuropsicológica voltada para altas habilidades e superdotação. Daí é Uhum. possível, né? Então, como a gente não tem na nosso sistema escolar, né, educacional, por exemplo, ainda pelo menos psicólogos lá dentro, porque se Sim, tivesse lá, ele também participaria dessa avaliação, com certeza. Eu não falei isso porque a gente não tem. sim. Mas são avaliações diferentes, mas são muito próximas, né? Porque elas visam justamente fazer uma investigação mais profunda, né, daquela criança, daquele adolescente, enfim, para poder confirmar ou não, a partir dos primeiros indicadores levantados, se essa hipótese corrobora com altas habilidades ou se não corrobora. Uhum. Então, o Tá. ideal é falar uma avaliação, seja ela psicopedagógica
psicoeducacional, né? E Ou aí, se a mesmo pessoa, neuropsicológico. se essa hipótese é confirmada, Uhum. como é a expressão adequada para a pessoa falar? Eu tenho altas habilidades, ou a pessoa. Isso, a pessoa pode dizer, né? Eu tenho altas habilidades, eu sou superdotada, Uhum. porque no Brasil a gente usa os dois termos como sinônimos, então Sinônimos. é a mesma Tá. coisa, Uhum. tá? Porque eu escuto realmente muitas pessoas falando Uhum. isso. Ah, eu recebi o diagnóstico de altas habilidades, Ó, o superdotação. diagnóstico, né? É. E Sim. aí, porque não é uma área que eu tenha atuação, que eu tenha experiência, Uhum. sabe? Então, não tinha mesmo esse conhecimento, tô achando o máximo. Ficar sabendo E disso. aí, uma coisa importante também em relação aos próprios termos, né? Porque às vezes vem assim, eu mesmo já, muita gente já me perguntou sobre isso, né? Mas se é a mesma coisa, tem diferença? Uhum. Ah, mas porque lá na Espanha é diferente, ou seja, tem essas questões também de diferenças em outros países, tá? Uhum. E às vezes acaba suscitando essa dúvida, né, para saber se aqui também é a mesma coisa ou se não. No Brasil, nós temos a mesma coisa. Tipo, as duas palavras, os dois termos são exatamente a mesma coisa. Por isso a gente tem uma barra separando. Altas Sim. habilidades barra superdotação. Barra superdotação. Ou então ainda, altas habilidades ou superdotação. As Superdotação. duas formas são corretas, São né? sinônimos. Uhum. São sinônimos. Agora, por exemplo, na Espanha, lá é um país onde a tradição é muito forte da superdotação acadêmica QI 130 para cima. Então, lá, por exemplo, existe uma definição de que você só é superdotado se você tiver QI 130 para cima. Abaixo disso, você é talentoso. Você não é superdotado. Olha Então, só. é outra concepção perante as altas habilidades. Lá também tem profissionais que defendem a perspectiva multidimensional, né? Que nem aquela que eu falei. Também tem. Mas se você for ver, por exemplo, artigos super recentes publicados de alguns autores espanhóis, eles vão usar essa definição. Altas habilidades é aquele que tem quociente intelectual de 130 para cima, área linguística, lógica, matemática. Para baixo Ponto. disso é talentoso, não é superdotado. Entendi. Ok. E aí, a galera com superdotação, que tipo de dificuldade que ela pode apresentar na vivência dela, né? Eu diria que as maiores dificuldades, né, que nós temos é na área socioemocional. Né? É a área de relacionamentos com outras pessoas. Por quê? E por que eu digo isso? Porque existe uma discrepância muito grande entre algumas questões da vida entre as pessoas superdotadas e as pessoas que não são superdotadas. E isso muitas vezes acaba gerando muitos conflitos. Conflitos mesmo de relação, né? Por exemplo, são muitos os exemplos, mas eu vou dar um aqui para ilustrar. Nós, né, que somos pessoas superdotadas, nós vivenciamos um fenômeno que se chama sobreexcitabilidade, né? É um fenômeno que ele tem a sua origem na nossa, digamos, na nossa neuroatipia, né? No nosso funcionamento neuronal diversificado, que faz com que nós sintamos, ou seja, a gente sente o mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. Que diferença é essa? Nós sentimos tudo muito mais intensamente do que as outras pessoas. Então, as emoções são muito intensas para nós. Seja qualquer tipo de emoção. Uma emoção positiva, uma emoção negativa. A nossa vida emocional, ela tende a ser muito intensa, né? Então, eu sempre costumo dizer que aquilo que é um grão de areia para outra pessoa, para nós é o deserto do Saara, entende? E isso faz com que nós tenhamos uma posição, um modo de ser no mundo diferente. Isso leva a várias consequências, né?
Por exemplo, tendemos, né, a ser muito sensíveis às injustiças sociais. A gente enxerga aquilo que para outra pessoa ela não tá nem aí, foda-se, né? Então, se a gente vê, por exemplo, um animal na rua passando fome, a gente está chorando por causa disso. Sim. E a outra pessoa está pisando por cima, não está nem aí. Isso dá um embate, né? Um conflito muito grande entre as relações. Porque aí as outras pessoas, elas têm dificuldade de compreender o porquê que a gente age da forma que age. Sim. E as próprias pessoas superdotadas, elas passam anos da sua vida sem compreender o porquê que elas agem da forma que agem, sentem as coisas da forma que sentem e vão sofrendo, né? Porque então, percebe, né, Patrícia, a diferença de reação das outras pessoas, sim, né? Sim, e como o sim. nosso processo educacional não foca autoconhecimento e autodesenvolvimento. Educação emocional zero. Né? Eu falo que a gente é analfabeto emocional. E aí, pô, você só se vê diferente, reagindo diferente do outro, pô, tem alguma coisa de errado com você, né? E ninguém te ensinou a regular aquela intensidade. E é nesse ponto que entra a patologização. Porque aí a nossa sociedade, ela percebe qualquer coisa diferente como patológico. Então, tem uma imensa quantidade de pessoas que são superdotadas que foram diagnosticadas com TDAH. Por conta da intensidade. Porque a sobreexcitabilidade, aqui eu dei o exemplo da sobreexcitabilidade emocional, mas ela tem 5 áreas. Tá? As 5 áreas são a área emocional, então nós podemos apresentar sobreexcitabilidade emocional, intelectual, sensorial, imaginativa e motora. Dessas 5, não quer dizer que toda pessoa superdotada tenha as 5, tá? As 5. Pode ter 2 ou 3. Intelectual, sensorial, motora, emocional... Imaginativa. Tá? São 5 áreas que a sobreexcitabilidade, esse fenômeno pode se mostrar. Geralmente... tem mais de uma. Dificilmente uma pessoa superdotada vai ter só uma. Vai ter uma combinação. E essa área, né, que eu digo emocional, de inteligência emocional e tudo, é minha área de pesquisa. Então, esse ano principalmente, eu estou desenvolvendo pesquisas em relação às sobreexcitabilidades. E eu estou tendo resultados muito interessantes. Com crianças, né, eu trabalho com... desenvolvimento de instrumentos de levantamento de indicadores de altas habilidades. Então, eu estou validando um questionário para identificar as sobreexcitabilidades. A gente adora questionários. Se por acaso, já vou aproveitar então, já vou deixar um convite, né? Se o pessoal aí do transtorno do espectro autista quiser participar da minha pesquisa, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos, porque aí o questionário vai ficar mais legal ainda. Ou seja, ele vai servir para mais pessoas. Vou divulgar, e você vai deixar pra gente os contatos, como que faz para divulgar para o pessoal depois. Muito legal. Depois a gente troca mais informações sobre isso. Aí né? tem até uma pessoa aqui, deixa eu ver quem foi, a Andressa, ela colocou. Como os pais devem trabalhar de forma a amenizar os obstáculos socioemocionais. Meu filho foi identificado na escola e passou por um processo há 2 anos. Um QI foi total de 37. Opa! Fazendo coisas aqui. Ai, gente. Pronto. Enfim, acho que vai ter muitos voluntários para sua pesquisa. Ótimo, perfeito. Mas por que eu falei dessa questão, né? Que eu faço pesquisa? Porque os resultados que eu já estou tendo, eles mostram o quê? Os participantes, nenhum deles tem sobreexcitabilidade apenas em uma área. Todos têm 2 em 3. Eu já tive participante que tem sobreexcitabilidade alta em 4 áreas. Nossa. Então, você imagina. A diferença dessa pessoa na relação com os outros, né? E aí, geralmente, por que tem muito diagnóstico TDAH? Porque aquela pessoa super agitada, que não para quieta, né?
aquelas características que são muito próximas ao TDAH, mas pode ser fruto da sobreexcitabilidade motora. Sim. E aí dá-lhe TDAH e remédio. Entendeu? E remédio, pois é. Ai, meu Deus do céu. A gente fica desesperado. Tô passando aqui. Ah, pronto. Só para ver se tinha mais algum comentário. Então, aí é justamente, ó, a Paola fez a pergunta que não quer calar, né, Paola? Mas é tudo tão parecido com autismo, né? E a gente tentando classificar o ser humano com vários nomezinhos e várias caixinhas, né? E a gente vai ter sobreposição de características, né? Sim, sim. E a questão é que, embora seja parecido, porque eu acho assim, a princípio, a gente acha que é muito parecido porque a gente não conhece as diferenças. Ah, perfeito, gente. Olha, todo mundo aqui Tá? atento para ouvir. Porque existe semelhança, sim, existe. Mas o que eu sempre tenho dito, tem mais diferença do que semelhança. Se você for ver bem. Contudo, a gente primeiro, qual que é a nossa tendência enquanto seres humanos? A gente vai pelo conhecido. Sim. Né? Então, opa, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já conheço. Né? Então, eu acho que a tendência da gente se confundir é porque a gente primeiro vai pelo que a gente conhece, né? Nossa, eu me identifico com o que aquela pessoa está dizendo, né? Ou seja, eu reconheço em mim o que eu já sei de mim, primeiro. Sim, perfeito. E aí, tem semelhanças? Sim, tem várias, inclusive. Mas existem coisas que são muito diferentes entre uma pessoa superdotada e uma pessoa com transtorno do espectro autista. Que são, assim, gritantemente diferentes. Que, tipo, não tem como você comparar, né? Mas aí que está a questão. Porque nós podemos, sim, encontrar pessoas com essa múltipla condição. Que ela transita tanto na condição de superdotada, como ela também tenha o transtorno do espectro autista do nível 1, né? Que era o anterior síndrome de Asperger, e que a gente já não usa mais essa nomenclatura. Sim. Quer dizer, a gente, que eu digo, quem lê documento oficial, né? Porque quem não lê continua repetindo os mesmos termos. Sim. Tem publicações recentes usando síndrome de Asperger. Tá, mas então, assim, fala pra gente um pouquinho dessas diferenças que você observa. Na verdade, eu não diria que são as que eu observo, mas aquelas já resultados de pesquisa, né? Que tem algumas pesquisas muito bacanas já feitas, né? Com essas múltiplas condições aí, e já trazem para nós algumas, eu diria aí, alguma luz, né? Dentro de tudo isso. Eu gosto de fazer uma comparação por área, por exemplo, porque senão fica. É muita coisa, né? E aí a gente se perde no meio do caminho. Então, eu gosto, por exemplo, de falar de vocabulário. Vamos comparar vocabulário. E aqui também, se eu falar alguma coisa que não condiz, vocês também me ajudem, né? Porque eu não entendo tanto assim de TEA. Pode deixar que eu sou portadora aqui da galera. O pessoal vai escrevendo. Se eu falar alguma coisa que não bate aí, você também já vai me ajudando aqui. Por exemplo, o vocabulário. Né? O vocabulário para a pessoa superdotada geralmente a pessoa superdotada tem um vocabulário muito amplo, desde pequena. Você já começa a notar nos bebês essa facilidade para aprender não só palavras, mas para compreender significado. Eu acho que essa é a grande questão. Porque não é a quantidade de palavras que a criança fala, é ela compreender o que aquilo significa. Então, nas pessoas superdotadas, o vocabulário ele tende a sempre ser muito amplo. Claro que aqui a gente também tem que considerar ambientes sociais desfavoráveis, que etc, tal. Mas vamos pensar um ambiente bacana, né? Um ambiente que proporciona condições. Vamos pensar nesse exemplo. Então, compreensão
de vocabulário desde muito cedo com significado. E isso só tende a aumentar. Isso só tende a crescer cada vez mais. E aí, falando aqui, né, de pesquisas que eu já li em relação a isso, que trazem o quê? Que já dentro do TEA, também pode haver um amplo vocabulário, mas nem sempre esse vocabulário é profundo em significado. Claro que tem N variações disso, né? Porque cada pessoa é muito singular. Mas essa já é uma grande diferença entre ambos, né? Uma outra questão que eu acho que é bem importante para a gente diferenciar, interação social, né? Existe, aqui eu estou me referindo ao TEA nível 1, tá? Porque é aí que está a confusão, porque com os outros níveis a gente não compara com outras habilidades. É o nível 1, que era o antigo Asperger, ou também tinha um outro termo, autista de alto rendimento, né? Sim. Que também não é usado mais, né? Então, a interação social, né? A gente percebe que dentro do TEA existe eu não sei se seria o termo assim mais adequado dizer dificuldade de interação social. Vamos dizer que seria um comprometimento. Não sei também se seria a melhor palavra, né? Vocês também me ajudam aqui. Pessoalmente, eu não gosto muito de usar o termo déficit, porque parece um negócio meio negativo, né? Parece eu estava escrevendo agorinha um resumo e estava me debatendo com isso. Aí eu escrevi fragilidades, aí eu escrevi déficit, aí depois eu troquei por característica, enfim, porque a gente fica tentando procurar um termo que não desvalide. Um termo que não deixa a coisa mais pejorativa do que já é, né? Exatamente. Para não reforçar essa questão pejorativa. Então, assim, existe condições que tem déficit? Existe, mas não sei se a gente precisaria usar esse termo. Mas, enfim, vamos dizer assim que seja um comprometimento, um certo comprometimento nessa questão da interação social, que a gente já sabe, assim, pesquisas já mostram que se a pessoa com o TEA, ela tiver um acompanhamento adequado, ela pode lidar muito bem com essa questão. Ela pode dar conta da interação social. Se ela tiver o atendimento educacional especializado, por exemplo, né? Mas, o que acaba acontecendo? Então, no TEA, a gente tem esse comprometimento, que é um resultado do próprio funcionamento de um modo de ser de uma série de fatores. O que acontece nas altas habilidades? Nas altas habilidades, não existe esse comprometimento social, com a mesma origem do TEA. Perfeito. Porque a pessoa superdotada também pode apresentar um comprometimento nas relações sociais, nas suas interações. Mas as causas disso são outras. Aí que está a questão, porque daí a gente acha, nossa, mas é tão parecido. Aquilo que se mostra é parecido, mas a causa não é a mesma. Perfeito. Muitas vezes a causa vai precisar investigar para a gente perceber. Então, essa é uma grande diferença. E, claro, tem pessoas superdotadas que também não têm problemas de interação social. Não são todas, né? Então, a gente pode pensar que se no TEA é uma coisa já esperada que ocorra, na superdotação não. A superdotação pode ser que ocorra. E se ocorrer, vai ter uma série de fatores, geralmente externos, contribuindo para isso. Né? Perfeito. Então, são origens diferentes para uma aparente semelhança. É o que eu sempre falo, né? Que na avaliação para o diagnóstico do autismo, muitas vezes foca só na questão do comportamento. E a gente tem que entender que o autismo é uma condição orgânica e que isso não vai ter influência só no comportamento. Muitas vezes o comportamento ele vai ser a consequência de uma inflamação de um organismo. Exatamente. Né? E aí, se a gente... É bem essa linha mesmo de raciocínio, porque aí nas altas habilidades, vamos dizer que esse comprometimento orgânico não existe. Pois é. E isso é uma das minhas maiores descobertas, assim, que me trouxe uma qualidade de vida absurda, foi esse entendimento.
sabe? De que não é só uma questão comportamental que eu tenho que trabalhar em mim, mas que a base foi da minha sensibilidade alimentar que me deixava extremamente inflamada, que me disponibilizava irritabilidade, dificuldade de sono, tensão, uma tragédia, né? Então, assim, nossa, fantástico isso. Muito legal. Um outro exemplo também que, para a gente pensar mais um pouquinho sobre as diferenças, a gente não vai esgotar isso hoje, né? Aqui tem muito mais coisa. Claro, né, gente, que a gente vai trazer a Patrícia aqui de novo. Por exemplo, né, a própria questão da comunicação, né? Que é uma área grande aí também de levantamento de indicadores do TEA, né? A questão da comunicação. Por exemplo, né, a pessoa com TEA, ela pode ter ali uma dificuldade, por exemplo, de iniciar uma conversa, de manter uma conversa. Ela pode apresentar uma dificuldade de manter a relação do olhar, né? Sustentação, sim. Sustentação do olhar, uma série de coisas, né? Pode até mesmo ter uma falta de uma linguagem corporal um pouco mais adequada, né? E eu também tenho um amigo que ele tem TEA nível 1. Então, eu tenho contato também com pessoa assim e eu vejo que ele precisa se esforçar muito para parecer mais à vontade, sabe? É isso. Eu vejo o nível do esforço, né? O quanto aquilo ali você executa comportamentos. Hoje eu sou uma pessoa extremamente articulada, só que isso me gera um gasto cognitivo importante, né? E aí, assim, as pessoas não têm que pensar para uma questão social, elas simplesmente vivem, né? Isso. E aí, essa vai ser a diferença, porque a gente vai tentar executar uma missão. É o que eu faço, eu executo uma missão. Isso. Então, é bem isso que você falou, você complementou muito bem o que eu comecei dizendo. E eu percebo nesse meu amigo que para ele não é natural. Assim, não é espontâneo, natural não é espontâneo. Não é espontâneo. Ele se esforça e eu vejo que ele até cansa, porque ele é um esforço imenso, né, para ele. Isso não acontece com o superdotado, porque pro superdotado é tudo espontâneo. Entendeu? Não tem essa dificuldade, pelo contrário, é algo assim muito fluido. Claro, existem as diferenças individuais, claro que sim. Existem os mais introspectivos? Claro. Existem os mais extrovertidos? Claro. Existem aqueles que se fecham e ficam com um monte de dificuldades devido às suas experiências sociais ruins. Sim. Também tem isso. Então, de novo, é a origem, porque eu posso me deparar com uma pessoa superdotada que ela apresente muitas dificuldades, tal qual as coisas difíceis são para quem tem TEA, ela pode se assemelhar muito. Mas é por conta das suas experiências sociais negativas que ela acabou desenvolvendo, por exemplo, uma linguagem corporal travada, né? Ou ela teve ela não conseguiu desenvolver a contento, a empatia, a capacidade de ler os gestos das outras pessoas, né? São todas habilidades desenvolvidas, né? Se você não ensina, elas não são assim naturais, né? Só que o que acontece, né? O que acontece nas altas habilidades? Se essa criança tiver um meio social favorável, ela vai ser assim um espetáculo nisso, entendeu? Ela não vai ter dificuldade nenhuma. Aí que tá a questão, né? Se ela tem dificuldade, tem a ver com o meio social, familiar, escolar, etc. Né? Sim, então, essa questão da comunicação é uma diferença gritante entre ambas as condições, né? E acho que só uma última que eu acho que é bem legal também para diferenciar é que geralmente no TEA existe uma dificuldade, e isso também precisa ser trabalhado, para compreender, por exemplo, a linguagem figurada, né? Para compreender metáforas, para compreender brincadeiras, piadas, aquilo que não seja literal. Sim. Né? Isso é o oposto na superdotação.
totalmente o oposto, porque as pessoas superdotadas, elas tendem justamente a se manifestar, a sua linguagem é figurada, a sua linguagem é metafórica, as pessoas superdotadas tendem a usar muitas imagens para expressar o que elas querem dizer, elas têm uma facilidade, é extremamente fluido, assim, não existe dificuldade alguma em compreender o segundo sentido, o duplo sentido, o triplo, a ambiguidade. Terceiro. Não, por conta também do desenvolvimento avançado da linguagem, que todos possuem, em cada um de um nível, né? Porque mesmo aqueles que não são da área linguística, né, eles têm esse desempenho muito bom, porque uma coisa que é comum a toda pessoa superdotada é um alto nível de imaginação. Geralmente são pessoas muito imaginativas, tá? Claro que não são todas que são iguais, né? Uns têm um nível mais alto, outros têm um nível menor, mas todos são muito imaginativos, que se origina ali da sua sobreexcitabilidade intelectual, imaginativa. Outra coisa também linkada a isso muito importante é quais inteligências que a pessoa superdotada tem mais predominância, né? Todas aquelas inteligências que a gente conhece do Gardner e as outras que vieram depois, isso também vai influenciar muito na pessoa superdotada, né? Quais inteligências ela tem maior destaque. Sim. Perfeito. A galera só tá aqui. Tem mais diferenças, mas a gente ficaria a noite inteira falando disso hoje. Então, não, fala mais uma aí pra gente. Fala mais uma. Só mais uma. Tá, então mais uma é a questão dos atrasos. Né? Eu não gosto muito dessa palavra também, mas, né? Enfim. Sim. Nas pessoas com TEA, né, é comum que a gente perceba, que a gente encontre, por exemplo, atrasos que sejam relacionados à linguagem, né? Atrasos dentro da linguagem, atrasos dentro do próprio, às vezes, desenvolvimento cognitivo do pensamento. É claro que aqui com muitas variações, né? Cada um muito singular, mas este tipo de atraso, vamos dizer assim, não se encontra nas altas habilidades. Tá? Você não vai encontrar uma pessoa superdotada com um atraso significativo. Acho que essa palavra é importante. Um atraso significativo na linguagem ou na cognição. A menos, é claro, que haja uma outra condição envolvida. Né? Aí já é outra coisa, mas eu estou falando apenas da pessoa superdotada sem nenhuma outra condição. Né? Não estou associando outras condições. Então, na pessoa que é, digamos, somente superdotada sem nada de outra coisa envolvida, você não vai encontrar absolutamente atraso de linguagem. E não vai encontrar atraso de cognitivo de modo algum. Não vai. Então, você tinha falado na excitabilidade motora, né? Também assim, é muito comum no autismo alterações motoras, né? Fragilidades motoras, uma falta de coordenação motora, né? Também. E aí... Mas isso já, por exemplo, você encontra superdotados que têm alguma dificuldade. Mas quando eu falo dificuldade, não é uma coisa impeditiva. Né? Não é uma coisa que impeça, é uma coisa que às vezes pode precisar de uma ajudinha ali e vai embora, entendeu? Mais ou menos isso. Novamente, repito, se não tiver outra condição envolvida, porque você pode encontrar uma pessoa superdotada que tem algum tipo de transtorno motor. Claramente. A Luanda está perguntando assim... já assisti documentário sobre o Savan. Qual seria a diferença com a superdotação? O que você pode falar pra gente? Bom, primeiramente, esse termo já foi abolido há muito tempo. Né? Quer dizer, abolido pela ciência, né? Mas daí, digamos, no popular, permanece, né? Isso. Esse termo, ele surge no século XIX, e ele tinha uma relação com a deficiência intelectual, por incrível que pareça. Porque ainda os estudos, né, no século XIX estavam ainda no seu início, e aí
começa a se estudar a deficiência intelectual e dá-se um monte de nome, e depois também, para as pessoas que se mostram diferentes, digamos, talentosas, também vão surgir outros nomes. Mas o chamado savant, ele era um nome associado à deficiência intelectual, né? E por que ele foi abolido? Porque percebeu-se que uma coisa, digamos, não batia com a outra, né? Não, e aí, por que eu estou falando de deficiência intelectual? Porque era em comparação, ou seja, eu dizia que uma pessoa era savant comparando com aquele que era retardado. Tá. Porque esse era o termo, tá? Retardo mental, gente. Era. Uhum. Tá? Então eu tinha numa ponta o retardo mental e, digamos, numa outra, um savant. Tá? Então por isso eu digo que é um termo que surge a partir da deficiência intelectual, porque há uma comparação aí. E esse savant, ele também estava muito ligado à questão intelectual, né, cognitiva, e não era necessariamente o altas habilidades como a gente foi compreender depois. Né? Ainda não era a mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Eram coisas diferentes. Mas o termo savant, ele se tornou pejorativo. Porque ele foi associado à loucura. Tá? Então, e essa associação entre savant e louco é uma associação do século XIX que, por sinal, se modifica a partir do início do século XX, quando dos estudos acerca do QI. Então, não sei se vocês vão se recordar, mas eu falei que quando surgiu a definição de altas habilidades pautada no QI, teve um contexto para isso. E o que se tinha no final do século XIX para início do século XX? Uma associação entre a pessoa altamente inteligente, né, esse savant, com o louco, como doença mental. Inclusive, até hoje nós ouvimos falar que a pessoa que é um gênio é uma pessoa louca. Louca. Né? Vem lá do século XIX, gente. Olha como a coisa vai longe. Né? E a gente não sabe de onde vem. Né? Então, o savant se tornou um termo muito pejorativo por causa disso. Mas por quê? Porque a loucura era vista também como pejorativa. Então, é um contexto muito amplo, sócio-histórico e cultural. No início do século XX, nas 2 primeiras décadas do século XX, houve alguns pesquisadores que começaram a estudar essas pessoas inteligentes, né, diferentes das outras, a partir de outra perspectiva, que foi uma perspectiva psicológica, sendo que já naquela época, início do século XX, a psicologia já estava um pouco mais avançada a partir do entendimento da inteligência humana também. Coisa que não havia no século XIX. Porque a psicologia, enquanto ciência, ela é extremamente recente. Ela começa na década de 80 do século XIX. Então, a psicologia ali, nas primeiras décadas do século XX, ela já está um bom tanto avançada em estudos sobre a inteligência, coisa que antes não era feita. Não tinha. Então, a gente tem no início do século XX um grande boom também de construção de testes. Das primeiras testagens, que se a gente for ver naquela época, a gente vai olhar hoje e falar assim, meu Deus do céu, como é que eles faziam um negócio desse? Deixa eu te contar, eu tenho uma relíquia, menina. O meu avô tinha uma biblioteca, ele era TEA e clássico, autodidata, ele tinha uma biblioteca invejável. E eu consegui resgatar alguns livros dele, e são os testes antigos de Binet, lá estavam as classificações. Os primeiros, né? Retardado, né? Olha o termo. Assim, tem um outro aqui que eu achava engraçadíssimo. Gente, mas como mudou. Né? Sim, né? Mas porque era realmente, era chamado de retardo mental. Era, né? Retardo mental. E aí, a partir desse início de século, com esse, digamos, desse investimento da psicologia
Na compreensão da inteligência, dos processos psíquicos, da construção de testes, né, que foram gradualmente sendo melhorados, a gente passou a ter uma nova perspectiva da superdotação. Aí que a gente começou a chamar de superdotação, porque até então esse nome não era usado, né? Então, teve um contexto muito importante do porquê que a gente compreendia superdotação com QI 130. Compreende? Tem um contexto. Mas a gente não pode ficar repetindo o que aconteceu 100 anos atrás. É isso que eu fico falando. Tem que evoluir, gente. Tem que evoluir. Nós estamos a um século de distância. Nós temos outro contexto de sociedade hoje, né? E as pessoas evoluíram. Então, enfim, mas é uma luta, né? Os estímulos evoluíram, né? Os estímulos evoluíram, as capacidades evoluíram, né? E mudar esses paradigmas de pensamento, porque isso se torna uma tradição, mas isso se torna uma tradição de pensamento, leva tempo, né? E é uma luta. Então, esse savant, ele era então um termo surgido no século XIX, que foi associado à loucura, mas contrapondo o retardo mental. Tornou-se pejorativo, então ele foi abolido a partir dos estudos da psicologia do início do século e do uso do termo, então, superdotação, que no inglês é giftedness. Geralmente na língua inglesa não é que não se fale em altas habilidades, né? O high abilities, mas é convencionado mais a palavra giftedness, ou seja, superdotação mesmo, né? Então, o savant, mais ou menos, é isso que aconteceu, né? Sim. Então, até hoje, às vezes a gente ouve esse termo, ele aparece, né? Só que ele aparece meio sem uma explicação sobre isso, geralmente, né? Ele é usado, assim, às vezes indiscriminadamente, sem essa compreensão do que ele foi, do que ele significou. Sim, exatamente. Certo. Patrícia, deixa eu só ver aqui questão de hora. Daqui a pouquinho, assim, aqui funciona assim. Deu 1 hora, ele simplesmente corta na cara da gente. Tá? Uma pessoa tinha feito... Então, assim, se cair, aí eu não vou te sugar muito hoje. Aí a gente marca outras a gente conversas volta um pouquinho só para responder uma perguntinha ou outra que ficar. Tudo bem. Tudo bem. Mas tinha uma pessoa aqui que eu esqueci quem foi que pediu para falar. A Paula. Qual a diferença entre os talentos do superdotado para o hiperfoco no TEA? Eu vou deixar você dar a sua visão. Bom, eu começo dizendo que eu não entendo muito de hiperfoco, tá? Então, eu acho que você primeiro poderia me ajudar aqui, só me dando uma ideia, o que vocês compreendem por hiperfoco. Daí eu sei dizer... porque tem essa questão, assim, por exemplo, eu tenho um hiperfoco de interesse, que é a psicologia. Então, a partir disso, toda a minha atenção, todo o meu esforço e energia é para estudar aquilo. E aí, claro que eu vou desenvolver um repertório importante em relação a isso. Né? Ou se fosse esporte, eu só me dedicaria para aquilo, e claro que eu me destacaria, coisas assim do tipo, né? Sim. E que aí é onde talvez dê essa confusão, né? Mas aí a gente já tá sabendo, gente, vocês escutaram a tia Patrícia falando, por favor, que não é uma condição, não é uma característica, né? Então, e aí o superdotado, ele vai ter essa coisa de um talento grandioso em alguma área, né? Eu tenho algumas considerações a fazer, só que depois eu entro com o pessoal e falo isso daí. O importante é a gente ouvir um pouquinho vocês. Então, né, partindo disso que você falou, eu penso que aí a gente encontra talvez uma das semelhanças, né? Que podem ocorrer entre as duas condições, mas novamente... A origem disso é diferente, né? E o que acaba acontecendo? Pelo menos assim, na minha perspectiva, né? A partir disso que você acabou de falar. A pessoa superdotada, a gente não fala em hiperfoco na superdotação. Não é um termo habitual para nós, né? Eu acho que é um termo muito mais próximo e muito mais
comum no TEA, né? Falar de hiperfoco. Eu, pelo menos, assim, eu nunca li nada de publicação nas altas habilidades falando de hiperfoco. Né? Acho que não é um termo usado. Embora eu acho que até poderia ser, mas não é. E aí eu acho que você toca, essa pergunta, né, ela toca num ponto muito importante para todos nós, né, de que, primeiro, eu acho que a gente precisa compreender o que é talento. A gente não sabe o que é. Perfeito. A gente meio que chama talento de qualquer coisa. Qualquer coisa acho que é talento, né? Então eu acho que já começa por aí. Não vou dizer que é fácil definir talento, mas eu acho que primeiro a gente tem que partir da mesma concepção de talento para daí a gente falar de hiperfoco. Do que é excelente. Né? Porque pode ser que para as pessoas com TEA, elas compreendam talento uma determinada coisa. E para o superdotado não é isso. Às vezes o talento pode ser outra coisa. Né? Digo em termos de definição. Sim. Pode ser que seja a mesma coisa. Então, por isso eu digo, a gente tem que localizar de onde nós estamos partindo. Né? Que a gente tá falando. Né? Então, falando de talento, primeiro, o que a gente compreende como talento dentro das altas habilidades? Talento é algo que você não nasce com ele, tá? Não é inato. Você desenvolve. Tem a ver com desenvolvimento e aprendizagem. Nós temos um teórico que trata diretamente disso nas altas habilidades, que se chama François Gagné. Ele é um canadense. Ele diferencia superdotação de talento e nos ajuda a compreender o que seja talento. Não é só ele, existem outros autores também, tá? Mas o que eu vejo dentro dos autores e dentro da área, né? Que o talento, ele tem esse caráter de desenvolvimento e de aprendizagem. Ah, mas assim, qualquer pessoa pode ser talentosa, né? Ah, qualquer pessoa pode aprender. De certa medida, vamos dizer que sim. Contudo, o que diferencia então com a pessoa superdotada? Aí vai vir todo aquele rol de indicadores de uma pessoa superdotada que os outros não têm. E que vai fazer diferença no talento, na expressão do talento. Eu sempre gosto de usar um exemplo que é assim. Vamos pensar uma bailarina. Vamos pensar o talento de dançar, né? Uma bailarina. Uma bailarina que se esforça muito, ela pode ter um excelente talento e dançar e ser maravilhosa. A bailarina superdotada, não é que ela não vá se esforçar, ela também vai. Contudo, existe algo que eu gosto de colocar isso para ajudar as pessoas a compreenderem melhor. Tem uma coisa que toda pessoa superdotada tem, que as outras nem sempre têm. Às vezes também tem, mas não é o comum. Originalidade. Pessoa superdotada é original. Patrícia, temos 19 segundos. Eu vou encerrar para a gente voltar para você concluir essa ideia linda de originalidade. Tá bom? Legal. Já chamo